Estamos aqui com o Guilherme Fonseca, nos estúdios da SIC. Guilherme, como é que tu estás? Antigo apresentador do CC, escritor, tutor de gatos, é assim que se diz também. Sim, exatamente. Eu que gosto só que tu digas que isto são os estúdios da SIC, quando isto claramente é um hall de entrada da SIC. Eu não quero saber o que é para ser mais importante. Eu nem queria... Queres abordar o cenário? Não, Aborda. Isto é São arte ratos. climática, é apropriado. Isto é apropriado. Acho que é algo... Foi bem escolhido o cenário, na minha O opinião. Bordal II, gosto muito do trabalho Guilherme, dele. tinhas saudades do CC, em primeiro lugar? Tenho sempre, Tens sempre. sabes? Porque eu acho que, eu não sei se já disse isto ou não, se eu me tiver a repetir é porque sou velhinho, pelo menos aos vossos olhos, mas eu acho que o CC foi o sítio onde eu tive mais liberdade de sempre na minha carreira, talvez só no stand-up também, mas o CC era inacreditável, era de género, olha, agora estás uma hora em direto, fala, Faz o que quiseres. enche aí e fala do que te apetecer. Este é um novo conceito, porque estamos num episódio chamado CC Street Edition, que era Sim, um sim, conceito conheço que bem. não existia na Sim. tua altura. Como é que sendo? O CC evoluiu. Evoluiu, mas de uma maneira que eu não queria sair do estúdio. Eu estou muito esta coisa de vocês terem que ir a sítios fazer entrevistas. Estou muito bem sossegado, ou na minha casa, ou no caso, no estúdio do CC. Olha, tens aí uma coisa para nos oferecer. É verdade, era nos para ofertar. vocês, mas eu preciso que vocês devolvam. Porque neste Pronto. momento da entrevista é a única cópia que existe. Ainda não chegou às livrarias. Não, mas já chegou, é aí onde vocês estão a ouvir. Portanto, sim, tenho aqui para vocês poderem ler. Chama-se Deve Ser Deve, não é? O teu novo livro. De onde é que tu te inspiraste para fazer esta obra de arte? Olha, quem é que desenhou aqui? As ilustrações são de uma rapariga chamada Helena Soares. Grande Helena, um grande beijinho para ti, Helena. Podem Obrigado. encontrá-la. E por dentro as ilustrações são mesmo muito giras. Eu gosto da capa, apesar de 2 ou 3 pessoas me terem dito: porquê que tens o Batáguas na capa? Não é. Mas sabes não que é. eu estava aqui na dúvida, porque olhei para a capa e realmente dá mares. Mas já alguém te confundiu com o Batáguas? Na rua não, na capa já há algumas. Em termos- De repente este livro sobre negacionismo e teorias da conspiração já tem 2 teorias da conspiração. Uma é que é a minha mulher que escreve o livro, que é uma teoria da conspiração que eu adoro, e a outra é que é o Batáguas na capa, quando claramente não é. Ok, e por acaso é abordar esse assunto que tens também um podcast, Terapia de Casal. Sim, eu neste momento tenho famosíssimo. 3, pá, é uma estupidez. Pois tens 3, Neste é o momento tenho Private 3. Joke, O Private Joke. e agora o Deve Ser Deve que tu criaste, vamos já abordar esse assunto. Só para dizer que de facto eu também ouço o Terapia de Casal e há a teoria não sei, como na especulação, que Rita da Nova é a tua ghostwriter. Como é que tu já falaste disso? Como é que tu confrontas essas acusações? Pá, eu gosto muito destas acusações porque o que aconteceu foi o seguinte: eu percebo mais de marketing do que a minha mulher que trabalha em marketing. E o que é que eu resolvi fazer? Ela anda há 1 ano a dizer que está a escrever um livro, e está de facto a escrever um livro, e eu escrevi este pela calada, eu não disse a ninguém que estava a escrever um livro. Eu fiz o trabalho de pesquisa e de escrita do livro durante 6, 7 meses e não disse a ninguém. Portanto, quando eu lancei o livro, as pessoas ficaram no género: o Guilherme com... Mas era a Rita que estava... Será que este é o livro que a Rita estava a escrever? E de repente as pessoas começaram a achar que era este o livro que a Rita estava a escrever. O que é muito giro, porque se de facto foi este que a Rita está a escrever, o romance para a choradeira que a Rita vai lançar no início do ano que vem fui eu que escrevi. E depois é o Batáguas na capa também. E aí é o Batáguas no prefácio. Muito fácil. Mas sim. Estás aí, também não vou dizer isto. Pá. Eu ia dizer que estavas em grande forma física, mas depois ia obviamente comparar-te com o Batáguas e não vale a pena. Ah, sim, não. Em relação ao Batáguas, eu sou um Adonis. Se chamar gorda, o Batáguas aí. Não, o Guilherme está aqui numa forma... Não, mas estás muito bem vestido. E também... Obrigado. E trouxe uma t-shirt mais jovem, achei. CC, uma t-shirt videojogos. Olha, faz aqui só tempo falar em forma física, eu até faço esta confissão que vou tornar esta entrevista bastante desconfortável, mas disse isto ontem até numa ocasião. Ontem não, há umas semanas. Vocês estiveram juntos, não é? Estamos no Privámos Comedy Club, Lisboa Comedy Club, a fazer uns minutinhos de comédia. de comédia, sim senhora, de arte mesmo. E foi um momento muito mágico porque a minha namorada é uma ouvinte assídua do vosso podcast, eu também ouço. Acho que é um exercício interessante em casal ouvir o vosso podcast. E a minha namorada faz uma coisa que é, ela ouve o vosso podcast maioritariamente quando vai tomar banho. É uma coisa que ela faz muito. Ouve ali 10 minutinhos, vai tomar banho. Então, eu quando ouço a tua voz nesta fase da minha carreira e vida, eu imagino a minha namorada nua e agora está a ficar, tipo, eu peço Se desculpa. fechares os olhos e ouvires só a minha voz, que reações físicas é que sentes? Não tenho, por isso é que estou de pera cruzada neste momento, toda a entrevista. É só que... As duas porque já me está a dar a mim também. Ai, que horror. E eu de pensar que vocês estão, também estou a ficar. Se calhar é melhor... Agora, falando um bocadinho, se calhar, mais a sério. Lançaste agora este... Não sei se este episódio vamos falar sempre a sério. Ah pá, não, por favor, não. Não vamos, não é? Até porque nada é sério neste livro. Exato. Aliás, ontem estava, lá está, no Comedy Club estava um comediante a perguntar-me como é que eu organizei os capítulos, porque ele é semi-negacionista em algumas coisas. Por exemplo, ele não acreditava que o homem tinha ido mesmo à Lua. E ele disse, mas como é que tu organizaste isto? E eu disse, olha,
Isto nasceu porque durante a pandemia eu comecei a reparar em pessoas que eu admirava e que eu conhecia que começaram a ser negacionistas da Covid e das vacinas. Ou diziam que a Covid não existia, que isto era tudo um plano dos governos e das farmacêuticas para nos mandar para casa porque queriam pôr antenas de 5G. Ou depois, quando apareceu a vacina, começaram a dizer não, porque isto é tudo o Bill Gates que quer pôr um chip por causa do nosso ADN e o 5G, a tecnologia nos nossos corpos e não sei o quê. Coitadinho do Bill Gates. Pá, de repente o Bill Gates... Mas eu percebo, eu tenho um capítulo sobre isso que é, se tu fores uma pessoa ou rica ou com poder, de repente o que tu queres é mandar nas pessoas e o Bill Gates, coitado. Com o Elon não... Musk não houve nenhuma teoria. Então não há. Não há imensas, há imensas. Se tu fores um bilionário conhecido, porque há bilionários que ninguém conhece, não é? Se tu fores um bilionário conhecido, de certeza que há uma teoria qualquer sobre ti. Pá, e durante a pandemia eu fui notando que havia pessoas até que eu admirava do Instagram, atores, influencers, conhecidos, que de repente começaram-se a tornar negacionistas também. As pessoas começaram, não sei se foi o vosso caso ou não, se querem ou não falar disso, não tem obrigação nenhuma porque é privado, mas de repente nas famílias as pessoas começaram a notar que também tinham negacionistas ou pessoas que diziam, eu vi no YouTube ou no Facebook, mandaram-me um link no WhatsApp a dizer que a vacina é uma coisa que me vai alterar o ADN e não sei o quê. Pá, e de repente começou a haver cada vez mais assim um círculo de negacionismo por causa da pandemia e da Covid, e eu pensei, eu vou investigar isto até ao fim. Há chalupas que fazem conferências e convenções e que vão todos para o Chiado e estão durante 3 horas em direto para o Facebook a falar. Eu vou ouvir. Eu quero ouvir até ao fim. Porque quando o chalupa começava a falar, o negacionista começava a falar, o instinto é de género. Está bem, claro. E as pessoas afastavam-se. E eu pensei, não, eu vou ouvir até ao fim. E depois resolvi fazer isso. Isso é um ótimo conteúdo, devo dizer. Pá, um ótimo conteúdo. Só ouvi-los até ao fim, Sim. sem perder a minha própria sanidade, que foi difícil. E depois tentei fazer isso com outros negacionismos. De género, ok. Vocês sabem que há, e as pessoas sabem que há terraplanistas, pessoas que acham que a Terra é plana. A tua inspiração foram os negacionistas da Covid, em Sim, lugar. foi o que me fez o mote, foi o que me fez o ponto de partida, exatamente. E eu pensei, há pessoas que acreditam que a Terra é plana, nós conhecemos, nós já ouvimos falar, mas o que é que eles acreditam? E aí é um salto em que normalmente as pessoas, a Terra é plana, ok, mas como é que funciona? E eu fui investigar que a Terra é plana, que há um muro de gelo à volta do prato que é a Terra, onde estão pessoas com armas, que quando vocês vão investigar o que é que se passa nesse muro de gelo, são mortos a tiro e por isso é que não se sabe. E a dizer, ok, mas então e como é que funciona, por exemplo, os astros, as estrelas? Há uma redoma e a Lua e o Sol têm o mesmo tamanho e rodam sobre o seu próprio eixo e que as estrelas estão desenhadas nessa redoma. Mas então e a gravidade? A gravidade é porque esse prato que é a Terra está sempre a andar para cima no espaço e portanto o que tu deixas cair vai para o chão porque a Terra está a subir. O que não explica porque é que tipo, os pássaros não morrem contra a Terra como se fosse um para-brisas. Isto fez-te muito mais inteligente. Inteligente eu não diria. Pois eu não sei se calhar... Eu não sei até que ponto é que se eu for dar na estupidez faz-me inteligente. Porque o que eu acho é que tu, ao desmistificares a estupidez, estás a chamar as pessoas a uma realidade. Não, eu só quero chamar as pessoas às livrarias para comprarem o meu livro. Se estas pessoas quiserem continuar não na realidade, ou na realidade delas, como agora se diz muito, por exemplo, o Gustavo Santos diz que tu tens a tua verdade, eu tenho a minha verdade. Sim. Como se houvesse 17, não é? Mas tu em nenhuma altura desta pesquisa desconfiaste realmente, espera aí que se calhar este tal chalupa, se calhar tem alguma razão. Há uma teoria que eu deixei em aberto no livro, é um negacionismo que eu deixei em aberto, porque quanto mais eu investigava, mais me parecia fazer sentido, que era uma coisa que eu tinha medo que me acontecesse. Que é sobre a existência da cidade de Leiria. Eu não quero entrar muito por aí, até porque é uma coisa que deixa as pessoas... É um tema quente que as pessoas podem ficar desconfortáveis. Pá, é difícil porque eu nasci lá, então de facto teres questionar toda a tua existência, a tua origem é pesado, por isso eu não sei se tenho densidade emocional e capacidade. Tu lembras-te de nascer em Leiria? Pá, não, teoricamente não. Então não venhas, estás a ver, é este tipo de coisas que uma pessoa quando começa a escavar, começa a perceber. E eu desconfio que haja aquela estátua do Rui Patrício que se diz haver. Sabes que há a teoria que há uma estátua do Rui Patrício a defender uma bola do Griezmann no Euro 2016. Um cabeceamento fortíssimo. Exatamente. Há essa teoria. E há uma estátua ao Rui Nunca Patrício. Vi. Olha, repara a história de uma cidade que as estátuas têm que ser do Rui Patrício. Exatamente. Eles estão a inventar uma história onde não existe e a fazer estátuas do Rui Patrício. A sério, não há tipo... Mas tudo bem, não vou entrar por aí, porque é um tema quente. E temos a taça ao lado da estátua, tipo a taça do Euro 2016, como quem diz ganhamos, pá. Pronto, lá está. É a proteção que tem de ler. Estás a ver, depois o negacionista vai procurar a sua verdade e tens a tua verdade e eu tenho a minha. No livro estão provas, acho eu, bastante óbvias que Leiria não existe,
Eu enumerei 8 ou 9 e pronto. E também não vale a pena estarmos aqui a chatear-nos por causa de um livro de comédia. Mas pronto, essa foi a única teoria. As outras, foi engraçado. Por exemplo, eu tenho um capítulo sobre negacionismo de celebridades que morreram. Porque há muitas teorias sobre o Tupac não morreu, o Elvis não morreu, o Jim Morrison não morreu, o Steve Jobs não morreu, fingiram a sua morte. Michael Jackson também está no livro, etc. E eu fui mandando alguns capítulos ao meu irmão para ele ir lendo, só para eu saber se estava a fazer sentido, se a escrita estava corrida, como é que ele se sentia a ler o livro. E ele diz, olha, eu estou a gostar de ler tudo, mas eu estou-me a sentir esquisito porque isto do negacionismo do Tupac ter morrido começa-me a fazer algo sentido. Começa. Eu dou-te um exemplo. Assim, a teoria de que Está em Leiria. Está em Leiria, é Leiria. A teoria de que ele foi para Cuba fumar charutos com um segurança que voava Cessnas, levou-o... Mas pronto. E porque é que o meu irmão começou a duvidar? Porque eu não sei se vocês sabiam, mas o Tupac em vida lançou 2 álbuns. Em morte lançou 7 álbuns póstumos. Isso é lindo. E os negacionistas dizem, ninguém tem 7 álbuns, músicas guardadas, e é uma das teorias que os negacionistas dizem, é impossível. O Tupac está vivo, quer continuar a fazer música, e tecnicamente continua a fazer dinheiro com a sua música, mas cansou-se da vida pública. E o meu irmão disse, porque isto, de facto, 7 álbuns, e o meu irmão começou tipo a abrir a portinha, e eu, que giro, estás a cair no buraco. Mas sabes que há um artista também que é o Mac Miller, que também anda a lançar vários singles póstumos, e eu acho que no futuro é capaz de vir essa teoria também. É possível que eles estejam todos. Cá tu Exatamente. Para dizer assim, não. Eu vou lançar esse livro mais à frente. O deve ser deve. Eu vou lançar isso mais à frente e ponho lá o Mac Miller. Acho. Olha, nós entretanto vamos fazer uma pequena pausa para ouvir uma belíssima conversa, se quem sabe, com um representante de Mac Miller. E continuamos aqui esta belíssima conversa nos estúdios da SIC, aqui à frente destes ratinhos e desta escultura também. Não te ouvo a dizer isso. Também disse, isto é o hall de entrada. Por acaso, tratas por doutor? Meu puto. Os dois. Tanto... fazem assim. Sim. Sempre. Eu mesmo com o balsemão mais velho, temos um aperto de mão, uma cena nossa, assim. E quando chegas à SIC generalista, eles dão-te formação de handshake. Não, sou eu e ele, porque nós de outras vidas e etc. Outra relação. É outra relação, é das streets mesmo, que eu conheço o balsemão. Olha, mas estávamos aqui a falar que a inspiração para este teu livro começou com essas teorias negacionistas da Covid-19. Como é que tu passaste a pandemia, por acaso? É uma coisa engraçada que eu gostava de saber. Chateado. Porque ou seja, no fundo, tu inventaste isto para te entreter. Sim, foi um bocado isso. Eu, felizmente, por causa do Isto é Gozar com Quem Trabalho, o programa que eu faço aqui nos estúdios da SIC, por causa desse trabalho, por causa desse programa, eu não parei de ter trabalho. Ou seja, há pessoas que tiveram mesmo, infelizmente, de parar de trabalhar a 100%. Eu continuei a ter um entretém de cabeça durante esse tempo, porque o programa não parou. Que é um programa lindíssimo, desde já. Dar-te os parabéns. Lindíssimo, nunca ninguém tinha dito, mas eu acho que é o melhor adjetivo para descrever aquele programa. Lindíssimo. Sim, o Ricardo está muito bem, está muito em forma. O Batáguas é que não. Agora, isto é para quem viu a primeira parte da conversa. Mas, felizmente, eu não parei mesmo a 100% de trabalhar, mas stand-up, que era uma grande parte do que eu fazia, espetáculos ao vivo, etc. Isso parou tudo, obviamente. E então eu vim muito mais tempo em casa, fechado num espaço com a minha mulher, eu que também testou o nosso próprio casamento, e eu arranjei maneiras de... Faz-me muita confusão de estar parado e não estar a fazer qualquer coisa. E arranjei esta ideia deste livro de escarafunchar nos negacionismos, tudo porque adorava ver vídeos de gente a colar colheres no braço da avó. Isso é a minha avó é magnética, olha aqui esta colher a colar. E eu, o que está a acontecer? Porque a minha cabeça está num sítio completamente diferente desta pessoa que anda a colar colheres na rua. Tu já privaste com alguém que disse assim, Guilherme, fala do teu irmão ter começado a acreditar na tal teoria do Tupac estar vivo em Cuba a fumar charutos? Já privaste com alguém que te tenha dito, Guilherme, desculpa lá, mas há aqui teorias que eu não concordo nada contigo? Sim, uma pessoa bastante próxima, mesmo antes da pandemia, por acaso não sei se foi antes da pandemia, se foi durante, mas eu acho que foi antes da pandemia, que me disse que não conseguia acreditar que o homem tinha ido à Lua. E como é que tu depois... Ou seja, como é que tratas essas pessoas? É um bocado complicado porque... tu tens de ter. Lá está, o meu objetivo é só entreter, não é tratar ninguém. Não há bem uma maneira, não há umas palavras mágicas que tu possas dizer a uma pessoa que é negacionista, seja do Covid, da Terra plana, etc. Neste caso, negacionista da Terra redonda, não há palavras mágicas que tu possas dizer, porque a certa altura há mesmo uma clivagem muito grande no que aquela pessoa acredita e no que tu acreditas. Eu vou dar um exemplo. O Gustavo Santos, por exemplo, é uma pessoa que não acredita na comunicação social. Ele chama-lhe, e eu adoro, porque todos os negacionistas têm sempre trocadilhos deles e eu adoro, ele chama comunicação social.
porque os órgãos de comunicação social estão todos feitos uns com os outros para nos mentir, porque nós somos todos ovelhas e como todos os órgãos de comunicação, seja do Jornal Público ao Correio da Manhã, passando pelo Diabo, tudo está feito com dinheiro do governo para nos mentir, pá, não há maneira de tu poderes acreditar em jornalistas e nas notícias. A partir do momento em que tu duvidas de qualquer pessoa que seja jornalista, é muito complicado tu teres uma conversa com essa pessoa, porque essa pessoa está a ir não só a ir buscar informação a outro sítio, provavelmente ao Facebook, a outros negacionistas do YouTube, etc., como se ele não vai acreditar em nenhuma figura de autoridade, qualquer coisa que uma figura de autoridade diga. Figura de autoridade pode ser, sei lá, um jornalista, como pode ser um cientista, pode ser a Graça Freitas, que é uma representante do governo. Se ele não vai acreditar em ninguém que seja uma figura de autoridade, só acredita em 7 pessoas que segue do algoritmo do YouTube, é impossível tu dizeres, não, mas repara, esta pessoa disse isto, está feita, recebe do governo. Não, mas há estes estudos que os cientistas recebem do governo. Pá, e de repente como é que... Então o Natal Comunicasse o jornalixo, O jornalista eu a gosto. fraudemia ou a pandemia. Aqui os Ok. negacionistas nunca se decidiram. Porque havia a fraudemia e havia a pandemia porque tinha sido planeada. E os negacionistas nunca se escolheram. Mas é difícil, por acaso, os nomes, é muito difícil arranjar o nome para um projeto e mesmo uma ideia, porque de repente é um movimento, é difícil. Tu, por Sim. falar em movimentos e coisas difíceis e boas, tu tens em paralelo, porque agora lembro-me que já falámos muito, nem falámos disso, tu em paralelo com o livro lançaste Sim. um podcast chamado Deve Ser Dev, Exatamente. que é para promover o livro e tu convidaste algumas pessoas para falar um pouco dos assuntos que aqui abordas, que entretanto já devem estar todos disponíveis, digo eu, ou Sim, grande parte todos hoje, disponíveis. dia 12, já está tudo disponível, as pessoas podem ir Ok. ouvir. Sim. E já sabem o que aconteceu no último, porque eu, neste momento em que nós estamos a falar, Uhum. que é no passado, Ok, as pessoas estão no futuro, eu estou a tentar arranjar um convidado especial para o 4º episódio, porque, voltando um bocadinho ao início, já chegou ao 4º episódio. Normalmente quando tu lanças um livro, há sempre um espaço de 3 a 4 semanas entre as pessoas saberem que o livro existe e o livro chegar fisicamente ou às casas delas ou às livrarias. Porque imagina, tu, no dia em que eu anuncio um livro, tu podes ir à UCA, à FNAC ou à Bertrand e encomendar e comprar o livro. Mas ele depois só é enviado para a tua casa essas 3 semanas depois. O que é que acontece? Eu pensei, eu vou ter que chatear as pessoas durante estas 3 semanas ou para comprarem o livro ou para se lembrarem que no dia 3 de novembro ou 4 de novembro vai chegar às livrarias. Pai, e desencantei este podcast, que é uma maneira de, durante 4 semanas, continuar a falar do livro e entrevistar algumas pessoas de alguma maneira estão relacionadas com o É livro. inovadora esta Pá, maneira. foi uma ideia que eu tive. Na primeira semana falei com a Joana Marques, porque a Joana Marques, durante a pandemia, foi uma das maiores dealers de chalupas e de negacionistas com o extremamente desagradável que eu acho que nós tivemos todos acesso. Depois, no segundo episódio, falei com o David Marçal, que é um cientista que já teve, por exemplo, é um comunicador de ciência, que já trabalhou, por exemplo, no Inimigo Público e que espetacularmente esteve infiltrado num grupo de Facebook de terraplanistas durante anos a ler o que eles diziam e nunca falava para não ser apanhado. No terceiro episódio falei com os primos porque descobri a escrever o livro que cada negacionismo surgia sempre um rapper É associado. um rapper associado. Não sei como, ou seja, a pandemia tem o Straka, que foi muito verbal em relação à sua posição negacionista da pandemia e das vacinas. O Prof Jam é negacionista do Homem à Lua. Tens o B.O.B., que é um rapper americano que é negacionista da Terra Redonda, ele diz que a Terra é plana e até entrou num bife musical com o Neil deGrasse Tyson, que é um astrólogo, está tudo no livro. E eu comecei a perceber que havia sempre negacionistas associados rappers associados aos negacionismos, fui falar com os primos. E então são os meus convidados do terceiro episódio em que eu vou ter com eles e dizer: vocês já foram rappers, agora são youtubers e humoristas. O que é que se passa com os rappers? Porquê que os rappers são sempre negacionistas? Porquê que há sempre um rapper? Não é tipo um cantor de, sei lá, um cantor de baladas que está associado a... O que é que se passa? Sertanejo. Sim, O homem não foi à Sim. lua, pá. muito bom. E porque o que é que isso passa? E no 4º episódio, se tudo correr bem, porque as pessoas estão no futuro, eu falei com o Presidente da Câmara de Leiria. É o meu grande objetivo. Será que é? Epá, eu estou a tentar, exato, eu quero desmistificar isto e eu quero falar diretamente com ele e quero perceber porque é que ele anda a fingir que é Presidente da Câmara de um sítio que não existe há tanto tempo. E eu estou em conversações, já mandei mensagens, tenho pessoas que o conhecem, as pessoas neste momento podem ver o podcast e procurar e ver se no 4º episódio eu tive de facto ou não o Presidente da Câmara de Leiria. Estou a fazer de todos os esforços, já lhe disse que vou onde ele quiser, à hora que ele quiser, eu vou a Leiria ter com ele esse cenário que ele chama de Leiria para gravar. Eu estou a tentar de tudo. Neste momento em que estamos, no futuro as pessoas já sabem se eu consegui ou não. Neste momento eu não consigo. Um abraço ao meu conterrâneo e que a verdade venha ao de cima. Entretanto, falar em verdades e vir ao de cima, vamos fazer uma pequena pausa para ver uma belíssima conversa e já voltamos, Guilherme. Sim, senhor.
Estamos de volta aqui à conversa com o Guilherme Fonseca. Já sabem que têm de comprar este livro. Eu vou avisar isto no fim do programa também, mas têm de comprar esta belíssima obra. Deve, e vocês vão ficar completamente malucos. Entretanto, eu queria te perguntar aqui uma coisa, que é o Ricardo Araújo Pereira escreve aqui na capa uma coisa que eu achei muito interessante, que é... É a contracapa. Na contracapa. Diz que tu perdeste muito tempo a examinar minuciosamente o que não merecia sequer um exame superficial. Isto a propósito, pronto, desta tua obra. Tu concordas com esta afirmação? 100%. O esforço que eu fiz é um esforço que não leva a lado nenhum. Aliás, o livro no fim tem mesmo um capítulo que se chama Conclusão, se é possível chegar a uma, em que eu tento mais ou menos chegar, se é que há alguma conclusão, porque eu acredito que algumas pessoas, para mim é fácil porque eu não tenho negacionistas na família, mas acredito que haja pessoas que têm um tio, uma mãe, uma avó que não se querem ser vacinados, são contra a vacina e que caíram numa espécie, eu não sei se isto já vos aconteceu, os algoritmos, o do TikTok então é um perigo, mas os algoritmos estão cada vez mais perigosos, porque a mim acontece-me um processo no YouTube, acontece-me um processo. Quando eu começo a pensar, é normal que uma pessoa que esteja menos instruída ciberneticamente, ou até mesmo instruída, que se perca. Acontece uma coisa muito simples. Chega a pandemia, eu não consigo ir ao ginásio fazer exercício. O que é que eu faço? Começo a procurar vídeos de exercício para fazer em casa no YouTube. E então, vou procurar, tipo, tenho uns pesos em casa, tenho uma esteira, quero procurar um vídeo de um gajo que me ajuda a fazer pesos tipo peito, ombros, braços. Vejo esse vídeo. Começam-me a aparecer mais vídeos de outros gajos que ensinam a fazer exercício físico. Depois começa-me a aparecer um gajo que me ensina a ter um estilo de vida como deve ser a macho alfa, quer ser um macho alfa e não sei o quê. Depois começam-me a aparecer gajos que dizem porque as gajas estão a tentar que nós deixemos ter a nossa masculinidade e não sei o quê. Depois aparecem-me gajos que dizem porque de repente há aqui uma teoria, querem acabar com o homem branco. De repente aparecem-me vídeos de Jordan Peterson e o algoritmo do meu YouTube, porque eu um dia quis fazer braços só. Levou-me por um buraco de YouTube e eu acredito que haja pessoas que sem terem bem noção do que está a acontecer vão caindo nesse buraco da Alice. Epá, e que de repente estão a ver vídeos negacionistas ou teorias da conspiração porque o algoritmo levou-os para ali. E eu acredito que isso aconteça com pessoas... Pá, a minha mãe se calhar é capaz de cair num destes buracos e não ter noção do que é que está a acontecer. Sim, eu também podia querer fazer braços ou peito. A minha mãe que faz imensas vezes braços. E nós cuidado, não é? Vamos perdendo algumas valências, não é? E portanto qualquer coisa... Está-se a chamar chalupa à minha mãe. Estou a brincar. Estou a chamar também, imagina, para mim também, por exemplo, eu se calhar quando tiver 70 anos, vou começar a acreditar em não sei, eu tenho a certeza que vou ser um racista nojento com 70 anos. Neste momento não sou, aceito todas as pessoas. Mas olha, é uma vitória para ti se alguém te disser depois de ler esta obra, dizer assim, olha Guilherme, tiraste-me aqui umas dúvidas que eu tinha em relação a uma teoria e realmente, agora acredito. Eu não sei se isso é o meu objetivo. O meu objetivo é que as pessoas, mesmo não sendo negacionistas, que comprem o livro e se divirtam e que se riam e que se acontecer, imagina que tens um tio completamente negacionista. Acontece no Natal, tu ofereces o livro ao teu tio e um mês depois, 2 meses depois perguntas, tio, como é que foi o livro? Deu para rir, não deu? E o teu tio vai dizer assim, olha que o gajo até me fez rir aqui umas coisas sobre a Covid. Se até um negacionista se conseguir divertir e rir do livro e se calhar até perceber o ridículo de algumas coisas que lhe chegam, aí eu acho que está a ganho. Se eu conseguir fazer rir, ou entreter, ou divertir até se calhar o teu familiar mais chalupa, ou o teu amigo mais negacionista, para mim, acho que esse é o meu objetivo. Grande objetivo. Olha, Guilherme, obrigado por esta belíssima conversa. Obrigado eu por me ter recebido, saudades do CC, Tinha saudades tuas também. Eu estou a apresentar o CC, mas foi uma belíssima conversa. Estive contigo ontem, mas estou cheio de saudades. Por mim estava também, tipo, todos os dias, estás a ver? Amanhã, olha, não nada, se quiseres. Olha, vou a Leiria por acá. Não vou bem Leiria, lá perto, mas pronto. Pois é, lá perto, claro. Ok, há um bom argumento. Comprem o livro, já está nas livrarias. Ouçam os podcasts do Guilherme, os 3 que ele tem. Sigam-no na rua se o virem também. Exatamente, andem atrás de mim, não tem mal nenhum. Obrigado por tudo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado eu. Um grande abraço.